Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há muito tempo eu li num pé de página da revista Seleções que um rato não pode ser juiz na partilha de um queijo. Ou seja, quando nós temos interesse em algo, nós não somos objetivos. Eu considero sempre psiquiatria a especialidade, talvez a que tenha a possibilidade de ser a mais completa da medicina. Quando eu digo tem a possibilidade, porque nem sempre nós conseguimos alcançar isso. Por que eu digo isso, correndo o risco até de os colegas da área, das outras áreas acharem que eu estou sendo presunçoso ou pretensioso? Mas por que eu costumo dizer isso? Porque não é essa a opinião que as pessoas têm do psiquiatra. Regra geral, a boca pequena, se nós olharmos todas as piadas que correm em relação ao psiquiatra, seja dentro da categoria médica, seja fora da categoria médica, todas as piadas se referem que o psiquiatra é um doido que trata outro doido, é mais ou menos assim que as pessoas veem, ou seja, que ele não gira bem da bola. Dentro da categoria médica, a psiquiatria sempre foi vista um pouco assim como não sendo muito medicina. Mas se nós pararmos para ver essencialmente, há poucos dias, vou contar sob forma de... Parece piada, mas foi verdade isso que aconteceu. Um paciente perguntou, depois de algum tempo, ele já era de outra pessoa, estava vindo para mim, e aí ele disse, mas me diga uma coisa, Tom. Não me recordo se ele me chamava Antônio Carlos ou Tom. E ele disse, o que eu tenho é psicológico ou é físico? E eu, seriamente, eu disse para ele, nós podemos fazer uma experiência. Eu proponho que nós cortemos seu pescoço e vamos ver o que cada lado vai sentir. Claro, ele deu risada, mas ele compreendeu o que eu estava querendo dizer. É que o ser humano é um sistema. É um sistema que ele tem todo um arcabouço físico, tem toda uma estrutura física, toda, inclusive o cérebro é uma estrutura física, mas tem um mecanismo de controle, tem mecanismo de controle de funcionamento, que são o sistema nervoso, o sistema imunológico, o sistema endócrino, que são sistemas de controle interno. E tem algo que até hoje não está claro, porque nós somos ratos olhando um queijo, que é aquilo que nós chamamos de mente. Então, sendo ratos olhando um queijo, nós privilegiamos achando que só nós temos isso. Mas, de qualquer forma, nós temos um algo diferenciado que faz com que todo esse sistema físico ele funcione com autoconsciência. Porque a essência da mente é produzir autoconsciência, não ser uma mera resposta à necessidade, não ser uma resposta instintiva, ser uma resposta escolhida. A possibilidade de fazer escolha, de ponderar e fazer escolha, a possibilidade de não só existir, mas saber que existe, é que seria autoconsciência. Há um verso do poeta Rainer Maria Rilke, nas elegias de Duino, que ele diz assim, os leões vagueiam no seu esplendor, enquanto permanecem alheios ao seu desamparo. É uma expressão, como sempre, né? Poeta, como eu digo, poeta e artista chega primeiro e melhor do que qualquer técnico da área de saúde mental. O que Rilke diz? É exatamente o que eu disse. Ele vagueia no esplendor dele enquanto ele permanece alheio ao próprio desamparo. Estar alheio ao próprio desamparo é não ter autoconsciência, na nossa suposição de rato. E o que caracteriza o ser humano é que ele tem autoconsciência. Ele estando no desamparo, ele sabe que está. Então, como nós somos um sistema bifásico, eu não diria nem bifásico, nós precisamos um do outro integrados, a psiquiatria é uma especialidade que tem a grande possibilidade, a enorme possibilidade de ter um pé em dois mundos.
de ter um pé no mundo físico, que é o mundo do funcionamento material do sistema, do todo o corpo, incluindo o sistema nervoso, e tem a possibilidade de compreender as ações do ser humano. E compreender, nesse sentido que eu estou dizendo, não é simplesmente entender. Essa diferença entre entendimento, entender e compreender, uma definição antiga, vem de Asper e John Dewey. Entender é algo externo à pessoa. Eu entendo o funcionamento de uma máquina. Compreender é compreender, com o prefixo com significa junto com, prender, segurar. Compreender é estar dentro da pessoa e conseguir sentir aquilo como se for a ela. Então, o psiquiatra tem essa possibilidade de não apenas entender o funcionamento do corpo humano, mas de compreender como a pessoa que é organizada em forma de mente e corpo age, sente e reflete. Por isso que muitas vezes, e as pessoas que me conhecem sabem, de como me irrita profundamente a expressão remedinho ou droga em relação ao uso da medicação psiquiátrica. Não é pela palavra em si, porque o diminutivo pode ser seria e poderia ser uma forma carinhosa de se referir. Mas nesse caso, o diminutivo tem um fator desqualificante. Como em outros vídeos eu já disse, é muito frequente que ou a própria pessoa, ou o familiar, ou quem está adjunto, ou o que seja, use a expressão remedinho no sentido desqualificatório. Não vai tomar o seu remedinho hoje? E quando se usa, eu quero tomar uma droga, cadê as drogas que você me prescreve? Tecnicamente falando, a palavra droga em farmacologia significa toda substância que modifica uma função no organismo animal ou vegetal. Isso é uma droga. Na linguagem popular, droga tem um sentido como a interjeição droga é um sentido pejorativo. Então, quando as pessoas dizem, cadê a receita da minha droguinha ou da minha droga? Ela não está usando no sentido técnico, ela está usando no sentido ou desqualificador para ela própria, para não assumir que precisa usar a medicação, ou porque está desqualificando em geral. O psiquiatra é um passador de droga. As drogas que você usa. Não é isso. Nós temos remédios para. Só que, novamente, o ser humano, como é um ser paradoxal e contraditório, ele consegue ao mesmo tempo desqualificar e esperar demais. Porque frequentemente eu vejo em consultório, e ontem aconteceu novamente isso, chega uma pessoa pela primeira vez, me conta uma história bastante pesada de um relacionamento conturbado de mais de 40 anos, quase 50 anos, bastante pesada, e que acontece algumas situações mais recentemente, e eu pergunto, e ela dizendo isso, e essa pessoa dizendo isso com uma carga raivosa muito grande. A expressão fisionômica, a expressão física dela, a pantomima corporal, toda a tonalidade dela era de raiva e de sentimento de rejeição. E aí, ao fim, eu pergunto a ela o que ela esperava que o remédio fizesse com ela. A frase dela foi: eu quero que remova essa mágoa de dentro do meu coração. Aí eu volto àquele aspecto contraditório. Ao mesmo tempo que quase que 100% das pessoas encaram o remédio psiquiátrico de uma forma minimizatória, desqualificante, mas ao mesmo tempo esperam demais dele. Curiosamente, espera mais do que o psiquiatra pode dar. Como nesse caso eu disse para ela, olha, não sei se feliz ou infelizmente, mas não tem nenhum remédio que remova mágoa.
O máximo que nós podemos fazer com medicação é a repercussão dessa mágoa no organismo, mas não a mágoa. Não todos os conflitos e todas as más escolhas que foram feitas ao longo da vida. Pare, nessa paciente se reflete muito do que eu vejo no dia a dia do consultório. As pessoas vêm ao psiquiatra temerosas de usar remédio, temerosas de se viciarem, temerosas de ficarem dependentes, temerosas inclusive de reconhecerem que precisam do remédio psiquiátrico. Mas se nós investigarmos detidamente, estará embutido muitas vezes uma expectativa que o remédio jamais poderá contemplar. E que muitas vezes não passa, muitas vezes não, eu diria que a totalidade das vezes não passa pela cabeça do psiquiatra. Em uns vídeos atrás aí eu fiz um comentário a respeito da discrepância muitas vezes que nós vemos entre a expectativa do médico, e no caso específico do psiquiatra, e a expectativa do paciente. Nessa paciente específica, se eu não houvesse perguntado nada a ela a respeito do que ela desejava, a minha expectativa seria lidar com o grau de ansiedade expressa que ela estava, só. E muito provavelmente, dentro da expectativa dela, seria o remédio não está fazendo efeito, ou o médico não está acertando, ou o remédio, eu preciso encontrar outro remédio. Por quê? Porque o psiquiatra estaria visando aquilo que ele sabe que o remédio, qual é o limite do remédio. Remédio não é inócuo, mas também ele não é uma panaceia. A palavra panaceia em grego, pan é todos, akos significa, por sinal, são as iniciais do meu nome, né? Antônio Carlos de Oliveira Souza. Akos significa remédio. Então, panaceia é um remédio que serve para tudo. Aquele que serve para dor de cotovelo, dor de cabeça e mal-estares, etc. Isso é uma panaceia. Então, o remédio psiquiátrico nem é uma substância inerte, ou seja, que não provoca nada. É puramente placebo, puramente, vamos dizer assim, psicológico. Mas também ele não é absolutamente panaceia. Mas essas expectativas ocultas do paciente, que não são expressas na primeira consulta, que não são expressas voluntariamente, elas precisam ser pesquisadas, talvez seja um bom caminho para o psiquiatra usar essa grande ferramenta que nós temos na mão. A capacidade de entender o funcionamento do corpo humano como um mecanismo e compreender o ser humano que habita essa pele, parodiando Almodóvar, que habita essa pele. Aliás, não sei se vocês sabem, mas a pele e o sistema nervoso central, ambos vêm da mesma origem embrionária, que é o ectoderma. O que significa que o nosso envoltório, a nossa pele, é uma extensão do sistema nervoso central. É a parte mais externa da nossa parte mais interna, é a pele. Curiosamente, a natureza ela produz o envoltório e o conteúdo, e são a mesma coisa. Pertence à mesma origem embriológica, o ectoderma. Então, não só podemos entender o funcionamento biológico do mecanismo, como nós temos a enorme chance de compreender, repetindo, porque eu gostei da frase que eu usei, a pessoa que habita essa pele. Compreender a expectativa do paciente e ajustar a expectativa dele às possibilidades concretas do remédio faz com que nós possamos sair dessa visão desqualificatória do remédio e escapar da visão milagrosa do remédio, que essa é embutida. Essa é explícita. A visão desqualificativa é explícita, mas a visão milagrosa absolutamente não é explícita. E é por isso que nós devemos pesquisar. Seria interessante pesquisar. Espero que haja sido interessante para vocês. Para mim foi pensar nisso.